Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje leremos o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 9 a 13, que nos relata o chamado de Mateus. E diz assim: E Jesus, passando ali, viu um homem que estava assentado no posto da alfândega, o qual se chamava Mateus. E disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, eis que muitos dos publicanos e pecadores que tinham vindo assentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E quando os fariseus viram isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas quando Jesus ouviu isto, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós sabemos com essa palavra que Mateus era coletor de impostos, um publicano. E quando o Senhor Jesus o chama, o Espírito o dirigiu até Jesus. E Mateus, atendendo o chamado do mestre, aceitou o convite e se tornou um dos 12 discípulos. E ele atendeu a esse chamado imediatamente, seguindo Jesus. E depois de alguns dias, Mateus preparou um jantar na casa dele e convidou alguns amigos que também, assim como ele, era coletor de impostos. E daí, sabendo alguns fariseus, que ele estava dando essa festa, eles logo cometeram o que muita gente comete, o julgamento. E pouco tempo depois, eles vieram a observar e indagar. E Jesus, respondendo eles, respondeu à altura, dizendo que ele veio para os pecadores. E isso inclui a todos, não existe acepção de pessoas. E trazendo para os dias de hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele quer nos acender essa luminária em nossa cabeça, em nossos corações. Jesus Cristo não morreu para melhorar a nossa vida. Ele morreu para transformar a nossa vida. É um novo nascimento. Devemos morrer para este mundo, morrer para o pecado, morrer para as suas paixões e viver uma vida voltada para Deus. É uma regeneração, é uma conversão, é um novo nascimento. A crise nos ministérios, por exemplo, no ministério pastoral no Brasil, é que tem gente que está querendo retirar o fruto do Espírito de gente que ainda não nasceu de novo. Queremos encontrar nas pessoas amor, fidelidade, paz, domínio próprio, temperança, de gente que não se converteu. E esse é o nosso erro. Tem gente que aderiu à igreja, mas não se converteu a Cristo. Não teve uma mudança de direção. Jesus, nesta palavra, ele nos ensina quando ele diz: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Ele está se referindo ao cumprimento dos rituais, ou seja, de sacrifícios, Isso não salva ninguém.
devemos pedir por misericórdia, devemos pedir por salvação, devemos pedir por cura, por milagre, por restituição, por restauração. É isso que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. E não podemos nos comparar aos hipócritas, porque ele continua com o texto, porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui se refere exatamente a isso. Os que são virtuosos aos seus próprios olhos, os hipócritas. Nós não podemos nos comparar a essas pessoas. Devemos estar debaixo da disciplina da Bíblia, disciplina do Evangelho do Senhor, que é essa mudança de direção, não é uma punição, é a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, onde não há limitação, aonde não há princípios milenares à luz da Bíblia, não existe ordem. Precisamos entender e aceitar que só existe um caminho que nos leva ao Senhor. E esse caminho, ele só pode ser completo à luz da Bíblia. Não podemos andar segundo o nosso coração, não podemos andar segundo os nossos achismos. Devemos obedecer à lei do Senhor. A palavra de Deus é a via de regra que precisamos para nos iluminar como uma lamparina, como uma lâmpada este mundo. Iluminar os nossos caminhos que nos leva ao Senhor. Devemos seguir as orientações que está nesta palavra. Devemos seguir aos mandamentos, ao Evangelho de Cristo, para que possamos acender como uma lamparina nas mãos do Senhor. Então, que você receba essa palavra e que você possa buscar aquele que realmente quer te fazer bem, que é o Senhor Jesus. Que você possa pedir orientação ao Espírito Santo, direção. Espírito Santo, restaure o nosso altar. Restaura, Senhor, o nosso relacionamento, para que juntos possamos viver uma vida em santidade, uma vida temente ao Senhor, buscando ao Senhor, caminhando lado a lado com Ele, não engordando somente para os lados, mas crescendo, indo lá para cima, indo aos céus, ascendendo para Cristo novamente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e que Deus ilumine os seus caminhos, e que toda a enganação do nosso coração seja arrancada de nós. Que toda a precipitação não exista mais na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu te abençoo. Amém.